Homem rico se namora de jovem que pedia ajuda para alimentar o filho. Lucas, dono de uma fortuna que brilhava mais do que qualquer arranha-céu daquela metrópole vibrante, passava os dias perdido em um mundo de excessos. Carros importados, festas luxuosas e um apartamento que parecia um palácio no 50º andar. Mas por trás daquele sorriso, cheio de dentes perfeitos, havia um vazio enorme. Solidão que apertava o peito como se não houvesse ar suficiente para respirar. Foi numa tarde cinzenta, em que a chuva ameaçava cair, que tudo mudou. Lucas caminhava pela rua, os passos ecoando levemente no chão molhado, distraído nos próprios pensamentos, quando ouviu algo que cortou o silêncio da cidade barulhenta. Um soluço fraco, misturado com o choro baixo de uma criança. Ali, sentada no meio de uma calçada enlameada, estava Clara, uma jovem mãe com os olhos fundos de cansaço e uma bolsa surrada pendurada no ombro. Ela segurava um menino de uns 3 anos no colo, que chorava faminto, com a. Lucas sentiu seu coração disparar. Naquele momento, todo o luxo virou pó na sua frente. Moveu-se instintivamente, tirou da carteira uma nota e entregou a Clara. Os olhos dela, vermelhos e inchados, encontraram os dele cheios de uma mistura de surpresa e desconfiança quase palpável. Foi ali que, sem saber direito como, ele entrou num mundo que ele nunca ousou pisar, o das ruas duras, das lutas silenciosas, dos fantasmas escondidos sob o brilho da cidade. Clara não era só uma mãe exausta. Ela carregava cicatrizes que falavam alto. De um lado, um passado amargo com um homem que a machucava, a fazia sentir medo até nos minutos de silêncio. Do outro, um credor ameaçador que não largava sua sombra, exigindo dinheiro que ela nunca teve. Lucas, acostumado a mandar e controlar, começou a sentir a frágil humanidade dela fissurar a armadura que ele havia construído ao longo dos anos. Medo, insegurança, aquele aperto no peito de quem não sabe o que vem amanhã. Ele queria ajudar Ente, um segredo que, se revelado, poderia abalar tudo que Lucas construiu. Os dias seguintes foram um turbilhão. Lucas sentia a atração por Clara crescer junto com o medo do que aquele laço inesperado poderia significar para sua vida. Mas as ameaças do credor de Clara só pioravam, fazendo o perigo se aproximar como uma sombra que não se dissipa. Agora eles estavam presos, entre a escuridão do passado, as ameaças do presente e um futuro cheio de dúvidas e incertezas. Clara, enfrentando seu próprio medo e lutando para proteger seu filho, olhava para Lucas com uma mistura de esperança e desconfiança. Ele, dividido entre o conforto de seu mundo e o desejo de se entregar ao que poderia ser o seu único caminho para a felicidade verdadeira. Mas o mistério continua. Quem era realmente Clara? E até onde Lucas estava disposto a ir para salvar quem ele acabou de conhecer e para proteger o mundo que mal começava a descobrir? A conta das batalhas internas e externas só começava a ser feita. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal.
Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva engrossou de repente, cada gota caindo como pedra pesando no rosto. Gente correndo para baixo de marquises, empurrando, tropeçando na pressa. Lucas ficou imóvel, sentindo a água escorrer pelo pescoço. O cheiro de pão velho, terra molhada e medo, tudo misturado no ar. De Clara parou de chorar, cansado, afundando o rostinho na blusa dela. Lucas, ainda segurando a carteira aberta, sentiu um arrepio estranho. Olhou bem fundo nos olhos dela. Por um segundo, Clara parecia pronta para desaparecer, só sumir no meio daquela tempestade. Mas não foi isso que aconteceu. Foi nesse instante que uma voz rasgou o barulho da chuva. Gritou alto, seco, com raiva. É ela! É ela! Chama a polícia! O tempo parou. Olhares se voltaram. Um homem, baixo, careca, jaqueta empapada, corria do outro lado da rua, celular na mão, dedo apontando para Clara. O rosto dele era ódio puro. Essa mulher, ela é uma sequestradora. Ela roubou uma criança. Gritava, cuspindo as palavras, olhos esbugalhados. Lucas congelou, olhou para Clara, que ficou branca feito papel. Os olhos dela arregalaram, cheios de pânico. Não, por favor, sussurrou, abraçando o menino com força. A multidão aumentou. Gente sacou o celular, filmando, falando alto, uns gritando que era absurdo, outros se afastando, medo de confusão. Do nada, uma viatura surgiu no fim da rua, luzes piscando. 2 policiais pulam para fora, mão na arma. Fiquem parados, ninguém sai. Lucas tentava entender. Meu Deus, o que estava acontecendo? O menino no colo de Clara agora chorava sem parar, berrando, os bracinhos agarrados ao pescoço da mãe. Soluços que rasgavam o peito de qualquer um com coração de carne. O careca repetia, já perto demais, eu sou tio dessa criança. Ele tremia, ódio e pavor no rosto. Essa mulher a levou embora. A família procurou por toda parte. Ela é perigosa. Lucas sentiu uma pedra no estômago. Olhou para Clara. Ela balançava a cabeça, lágrimas rolando. A voz rouca, sem força. Não é verdade. É meu filho. É meu filho. Os policiais separaram os dois. Um deles puxou Clara pelo braço, com força demais. O menino gritou o nome da mãe, mas o policial ergueu, colocou no colo do tio. O menino começou a espernear, ferido, gritando, chorando, olhando para a mãe. Não! Não! Mamãe! Não leve minha mãe! O grito partiu o silêncio da multidão em 1000 pedaços. Gente filmando, gente chorando. Lucas não conseguia respirar. As mãos tremiam,
a cabeça dando voltas. Aquilo não podia estar acontecendo. A chuva ficou ainda mais pesada. As sirenes cortando o céu. Clara presa, filho levado, rodeados por uma multidão dividida entre horror e curiosidade. Mas aí, bem na hora em que o policial algemou Clara, o telefone de Lucas vibrou. Mensagem do sócio. Uma selfie. O sócio ao lado do homem careca. 2 sorrisos gelabos. Embaixo, uma frase. Quem confia demais, perde tudo. Você não sabe de nada, Lucas. Nada. O chão sumiu debaixo dos pés de Lucas. E agora? O que era de verdade? O sorriso dos dois na tela parecia a promessa de um pesadelo sem fim. A chuva continuava. Clara, algemada, olhou direto nos olhos de Lucas. E ele viu, algo ali não batia. O terror nos olhos dela, mas também uma raiva, um segredo. Um segredo tão grande que Lucas sentiu que, se descobrisse, nunca mais sua vida voltaria a ser a mesma. O grito do menino sumia na sirene. E Lucas, encharcado, tremendo, ficou só, no meio de tudo, sentindo que nada, absolutamente nada, era o que parecia. Lucas permaneceu paralisado, o coração batendo forte no peito. A cena diante dele. Clara, com as mãos algemadas, lágrimas escorrendo pelo rosto, e o menino aos gritos. Parecia um pesadelo que não acabava. O som da sirene cortava o ar pesado da chuva. Ele sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A multidão, agora em frenesi, murmurava entre si. Algumas pessoas se afastando com medo, outras apenas assistindo, como se fossem espectadores de um filme trágico. O careca aproximou-se, um sorriso maligno se formando nos lábios. Sua vitória parecia certa. Lucas, no entanto, não estava disposto a deixar aquilo acontecer. Algo em sua essência gritou por ação. Mas o que fazer? A confusão dominava sua mente. A visão de Clara, angustiada e impotente, fez com que uma raiva dançasse dentro de Lucas. Ele precisava agir, mas a cada segundo que passava, a situação escalava. Clara estava sendo levada para a viatura, seu filho sendo forçado a se afastar. Ele tomou uma decisão. Com um empurrão, Lucas se lançou à frente. "Esperem!" ele gritou, com a voz tremendo, mas firme. "Ela não é uma sequestradora, é a mãe dela." Os policiais pareciam confusos, mas o tio da criança apenas riu, a voz cheia de deboche. "E você? Você a conhece? Sabe que tipo de pessoa é? Ela é uma criminosa. Eu conheço essa mulher." Lucas hesitou, mas tinha que fazer algo. Ele deu um passo à frente, determinado. Naquele instante, um outro policial, que tinha se aproximado, fez uma cara de desconfiança. Lucas respirou fundo e gritou de novo. "Eu a conheço. Me deixem falar." Mas antes que pudesse continuar, uma explosão de gritos e um clarão surgiu na esquina da rua. Um carro, veloz e descontrolado, atravessou a calçada, derrapando na poça d'água antes de atingir a multidão. Gritos de horror ecoaram. Pessoas caindo, correndo para se proteger. O mundo parecia desmoronar mais uma vez. Lucas sentiu um frio na barriga. O carro parou em meio ao caos, e do veículo,
uma figura gigantesca saiu, uma silhueta imponente que saltou do carro com uma determinação aterradora. Era um homem, e Lucas reconheceu aquele rosto. Era o sócio de seu pai, um rival que ele conhecia desde pequeno. A figura robusta caminhou em direção à confusão, com um brilho de malícia nos olhos, olhando para Lucas e sorriu. Mas a expressão, ao invés de trazer conforto, parecia cheia de desdém. Lucas, você está se metendo em problemas. Esta mulher não é o que parece ser. Ele gritou, e as palavras pareciam reverberar no ar pesado de tensão. Lucas não conseguia crer no que estava ouvindo. O homem começou a se aproximar de Clara, e algo no olhar dela mudou. Ele viu um pequeno tremor na mão dela, uma mistura de pavor e reconhecimento. Você sabe quem eu sou, não é? O homem prosseguiu, seus olhos brilhando com uma satisfação mórbida. E sabe o que acontece com quem trai a família? Uma sombra de entendimento percorreu o rosto de Clara, e Lucas a observou, seu estômago revirando. O que estava acontecendo? Segredos que pareciam profundos estavam prestes a vir à tona. O toque do passado pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. E então foi como um estalo. Clara, com uma bravura inesperada, olhou bem nos olhos do homem e soltou uma frase que congelou o tempo. Você não é meu tio, ela gritou, a voz ecoando com uma força que desafiava tudo. A verdadeira verdade é muito mais complicada do que você imagina. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que ela queria dizer? E o que ele realmente sabia sobre Clara? O peso daquela revelação pairou no ambiente, onde a chuva caía como um lamento contínuo. A multidão estava agora completamente dividida entre o caos e a revelação, o ar tenso e carregado de possibilidades. O que mais estava escondido por trás daquela mulher que ele tentava salvar? E o que era verdadeiramente real ali? Os olhares de todos se voltaram para Clara, que agora enfrentava não só o homem, mas o passado que a perseguia e a conexão que eles compartilhavam. O futuro emaranhado estava à mercê de um segredo tanto devastador quanto libertador. E tudo o que Lucas sabia poderia desmoronar em um piscar de olhos. A tensão no ar era palpável. Os olhares estavam fixos em Clara, que desafiava o homem careca, enquanto Lucas se esforçava para entender o que estava acontecendo. A sensação de desespero aumentava a cada segundo, e a expressão no rosto de Clara revelava uma força que Lucas nunca soubera que ela tinha. Mas o que significava sua declaração? Ele sentiu que a cada novo segundo uma onda de complicações se aproximava. O homem careca, você acha que eu não sei quem você realmente é? O homem gritou. Vocês dois acham que podem fugir. O que aconteceu com o passado dela não é só um segredo familiar. É muito maior. O murmúrio na multidão cresceu. Algumas pessoas começaram a filmar,
enquanto outras só podiam trocar olhares confusos, sem entender o que se passava. O clima havia se transformado em um espetáculo, mas Lucas não conseguia mais se concentrar em nada ao seu redor. Ele sentia o peso da revelação. O que poderia ser tão devastador? A chuva continuava a desabar, enquanto o homem careca sorriu, um sorriso que não era de felicidade, mas de triunfo. Eu sei o que ela esconde. É tudo o que ela fez. Lucas, vai te levar para o fundo. Você só não enxerga. Ele ergueu o pendrive como se fosse um troféu. Isso aqui é a prova. Prova do que ela fez com a sua vida, com a vida de tantas pessoas. Clara virou-se para Lucas, e havia uma mistura de pânico e uma urgência desesperada. Os olhos dela brilharam, como se uma porta estivesse prestes a se abrir, levando a uma revelação maior do que eles podiam suportar. Lucas, você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou. As palavras saíram dela, mas as pessoas ao redor estavam muito envolvidas no caos para ouvir. Lucas, porém, sentiu um nó na garganta. O que ela ia dizer? O homem continuava, seu tom agora mais ameaçador. Eu sei o que você fez, Clara. A sua fuga, a sua vida nova. Você pode enganar todo mundo, mas a verdade é uma draga e não escapa. Nesse momento, a multidão começou a reagir. Alguém gritou que chamariam os reforços. Outros insistiram que a polícia deveria interferir. A comoção só aumentava. Lucas interveio, gritando para tentar acalmar a situação. Chega, precisamos esclarecer isso. Que você quer dizer com tudo isso? Mas, antes que pudesse terminar, o homem careca atirou a mão e pressionou o botão no pendrive. Naquele instante, uma imagem surgiu na tela de um celular de alguém na multidão. O rosto de Clara apareceu, mas ao lado dela, um rosto familiar. Lucas sentiu um frio na espinha. Era alguém que ele conhecia, um amigo de infância, que havia desaparecido anos atrás sem deixar rastro. Clara estava ao lado dele, em uma foto que parecia de um passado muito sombrio. Um passado que Lucas não sabia que existia. Essa é a verdadeira Clara, o homem exclamou. Ela estava lá quando tudo aconteceu. O chão sob os pés de Lucas parecia desaparecer. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, enquanto ela olhava para a imagem, seu rosto pálido como um fantasma. A multidão estava em um frenesi, gritando e comentando sobre aquela revelação chocante. O que ela tinha feito? O que mais havia escondido? Lucas mal conseguia respirar. Uma tempestade de emoções tomou conta dele. A confusão da traição, a dor do engano e uma inquietude profunda. A única certeza que restava agora era que tudo estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Clara e, naquele momento, ela não estava mais diante dele como a mulher que ele tinha começado a conhecer. Era alguém marcada por segredos que feriam como facadas. A responsabilidade que ele sentia tinha-se multiplicado. Tudo o que ele pensou que sabia agora parecia apenas um jogo de sombras. Enquanto as sirenes se aproximavam e a confusão tomava conta das ruas, Lucas encarou Clara, seu olhar questionando tudo. E o que estava por vir era um abismo de incertezas. O futuro repleto de um vazio ameaçador. Lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva
e receber todos os vídeos diretamente. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado, o olhar fixo no rosto angustiado de Clara. Era difícil entender a gravidade da situação, agora que um passado pesado parecia ressurgir. Mas havia algo além. A multidão se aglomerava, com as vozes murmurando como ondas em uma tempestade. O homem careca, em pé, exibindo o pendrive, parecia mais poderoso a cada segundo. Você não é quem diz ser, ele repetia, como um mantra, com aquela expressão superior e desprezível. Você se escondeu bem, mas a verdade sempre volta. O som do choro do menino preenchia o silêncio, mas Lucas só conseguia se concentrar no que se desenrolava à sua frente. Enquanto olhava para a tela, uma nova imagem surgiu. Clara, em um momento de alegria, com um homem que ele achava conhecer. E ao fundo, uma casa que agora gerava mais perguntas do que respostas. Esta é a verdadeira Clara, disse o homem, sacudindo o pendrive com um sorriso traiçoeiro. E vocês não têm ideia do que realmente aconteceu. Lucas sentiu um nó na garganta, um medo primal. As emoções fervilhavam dentro dele. Que segredo Clara carregava que era tão pesado? A confusão o envolvia como um manto. Ele não queria acreditar que a mulher que havia cruzado seu caminho fosse um agente do caos. Mas a raiva na expressão do careca não deixava dúvida sobre a gravidade da situação. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou, desesperado. Os olhos dela brilharam com uma mistura de desespero e determinação. Clara começou a falar, sua voz tremendo. Lucas, há coisas que você não sabe. Ela hesitou. Eu não escolhi este caminho. Mas antes que pudesse continuar, um grupo de policiais começou a se aproximar. As sirenes se misturavam com os gritos da multidão. O homem careca, percebendo a aproximação, sorriu como quem sabe que sua vitória está próxima. Vejo que o passado realmente é uma sombra clara. Ele zombou, fazendo questão de exagerar cada sílaba. E então, como um raio em céu limpo, algo absolutamente inesperado aconteceu. Uma figura surgiu entre a multidão. Uma mulher alta, vestida de maneira ousada, com uma expressão determinada no rosto. Era alguém que Lucas nunca esperava ver. Era Mariana, a mãe de Clara. Clara! Gritou a mulher, abrindo o caminho entre as pessoas. É hora de você saber a verdade. Os olhares se voltaram para Mariana, e Lucas sentiu a pressão do mundo ao seu redor se intensificar. A revelação de Mariana causou uma comoção. Ele nunca imaginou que a mãe de Clara estivesse ali, tão próxima. O homem careca ficou pálido, sua confiança agora balançando, enquanto Clara se virava, confusa. Mãe, o que você faz aqui? Clara perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Mariana, agora em pé ao lado de Lucas, olhou nos olhos da filha e disse com firmeza: o que você precisa saber, Clara, é que a verdade que você temia está prestes a ser revelada. Você não é a única com segredos. A revelação estava no ar, como um espectro sentido, mas ainda não contextualizado. A expressão do careca se transformou em um misto de raiva e medo. E pela primeira vez, sua bravura começou a falhar.
Lucas sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que mais estava escondido? Que segredos Mariana tinha? E como isso interligava tudo? A tensão subiu a um nível insuportável. O olhar de Clara se fixou em sua mãe na expectativa de uma verdade transformadora e devastadora. Mãe, por favor, o que você quer dizer? A voz de Clara estava entre o implorativo e a raiva. Mas Mariana, suas palavras pesadas como pedras, guardavam um silêncio que cortava. O homem careca parecia agora um predador acuado, enquanto a mulher diante de Lucas exalava uma força inigualável. O que está prestes a acontecer, Clara? Vai mudar tudo. Mariana falou e a multidão se calou, hipnotizada pela gravidade das palavras. O clima carregado de tensão e expectativa envolveu todos. Lucas, perdido em sentimentos contraditórios, sentia que a verdade que deveria ter trazido segurança agora ameaçava desmoronar tudo o que conhecia. E antes que alguém pudesse intervir, uma explosão repentina de luz encheu o local. Um clarão ofuscante se ergueu no ponto onde estava o homem careca, e uma voz severa ecoou: "Polícia! Ninguém se move!" A mistura de caos e ordem redefiniu a cena. O que estava prestes a ser revelado agora estava nas mãos do destino. O que mais estava por vir? E quem realmente estava protegendo quem? Lucas sabia que a linha entre amigos e inimigos estava prestes a desaparecer, enquanto os segredos de Clara ganhavam vida. O futuro, uma grande questão, pairava no ar carregado de possibilidades e incertezas. E a resposta estava prestes a ser revelada. A tensão no ar era palpável. O brilho das luzes da viatura se misturava com a chuva, criando um cenário apocalíptico. Mariana, com o olhar fixo na filha, ignorou a presença dos policiais e se aproximou mais. O careca estava com os ombros curvados, determinado a criar um espetáculo. Ninguém sabia o que viria a seguir, mas o palpitar dos corações da multidão era quase ensurdecedor. Sua mãe, Mariana gritou, a voz firme: "Você pode se opor a tudo isso, Clara, mas você precisa saber que a verdade vai se revelar." Clara olhou para a mãe, confusa e assustada. O silêncio se tornou insuportável. O clima pesado entre os dois se dissolveu em uma tempestade de emoções. Lucas não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele mal conhecia Clara, mas sabia que algo naquela situação não se encaixava. O homem careca, sorrindo de forma triunfante, girou o pendrive entre os dedos. "Vamos acabar com os mentirosos, não é, querida?" Ele provocou, olhando para Clara como se fosse um caça-níqueis prestes a partir. Mas foi nesse instante, quando a chuva parecia rugir, que tudo mudou com um estrondo. Um flash gigante explodiu no meio da confusão. Não uma explosão, mas um clarão brilhante que iluminou a cena como um filme em alta definição. Lucas virou o rosto, mas não conseguiu escapar do brilho intenso. Gritos ecoaram, e de repente um carro negro deslizou para a cena, parando com um rangido agudo. Do veículo, uma figura imponente saiu. Era uma mulher. O cabelo longo e escuro balançava com o vento. Lucas piscou, sem acreditar que estava vendo. Era Ana, sua ex-namorada,
que ele não via há anos, como se o destino estivesse brincando com eles novamente. "Que você está fazendo aqui?" ele perguntou, confuso. Ana sempre teve um jeito de entrar nas piores situações. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos em Clara. "Eu precisava vir", disse, com a voz cortante. "A verdade sobre tudo isso é mais profunda do que você imagina. As coisas foram de caos a um silêncio quase sagrado. Era como se tempo tivesse parado. O careca estava paralisado, a expressão de triunfo agora um fantasma do que era. Imediatamente, o motim na multidão cessou. "O que você sabe, Ana?" Mariana exigiu, os olhos brilhando com uma mistura de temor e determinação. Ana passou a mão pela testa, respirou fundo e, com uma calma surpreendente, disse: "Eu conheço a verdadeira história por trás de Clara. Ela não é só uma mãe desesperada. Ela faz parte de algo maior, algo que vai explodir a qualquer minuto." Lucas sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer? O homem careca olhava para ela, perplexo, e aquilo despertou uma percepção aterradora. Os problemas de Clara pareciam mais complexos do que uma simples briga familiar. "O que você quer dizer?" Lucas perguntou, a voz amarga de ansiedade. Ana olhou para ele com a intensidade de alguém que carrega um fardo insuportável. "Clara está no meio de uma guerra de poder. O que aconteceu anos atrás com seu amigo não foi um acidente. Eles se envolveram em algo muito mais sombrio. O clima ficou mais tenso do que nunca. Os olhos de Clara estavam abertos, a boca ligeiramente entreaberta, como se tentasse falar, mas as palavras não saíam. O menino ficou em silêncio, encolhido, com um medo que tornava o mundo ao seu redor 2 vezes mais sombrio. Ana continuou, sem hesitação. "O tio dela, aquele que está aqui, não é só um parente. Ele está ligado a cartel, àqueles que..." Ela hesitou. O olhar de Lucas se intensificou. A revelação estava à vista. Eles controlam a cidade, e Clara sabe mais do que aparenta. O tempo parecia estar escorregando entre os dedos. O homem careca soltou uma risada nervosa, mas a verdade estava nítida. Os segredos começavam a ser revelados como cartas viradas em um baralho. Lucas olhou para Clara e viu uma mulher em chamas. O rosto dela era uma máscara de desespero, mas também de coragem. "E agora, o que vamos fazer com tudo isso?" ele perguntou, a urgência pesando em cada palavra. Ana olhou para ele com um brilho de esperança, mas a expressão era também um aviso. "Vão querer silenciar as vozes que conhecem a verdade. E se você não tomar cuidado, vocês todos vão ser arrastados para dentro disso." Uma sirene soou mais uma vez ao longe, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. O que aconteceria quando a verdade emergisse e cada um enfrentasse suas escolhas? Lucas sentiu que todos estavam prestes a mergulhar em um abismo profundo e desconhecido, e ele tinha certeza de que, ao final, nada seria como antes. O que era real? E quem poderia ser confiável? A noite apenas começava. Enquanto a pressão na cena aumentava, um sentido de urgência pulsou no ar. Lucas olhou para Ana, a mente fervilhando com perguntas.
Que verdade poderia ser tão devastadora? Clara, seu olhar agora entrelaçado com o da mãe, esperava pela revelação que prometia mudar o curso de tudo. Então, em um instante de descontração, um estrondo irrompeu do meio da multidão. Um grande carro negro despencou em direção à cena, derrapando em uma poça de água antes de parar abruptamente. O barulho da lataria chocada causou um alvoroço, e todos os olhos se voltaram para o veículo. Um homem alto, robusto, com um sorriso diabólico, saiu do carro. Era ele, o verdadeiro manipulador. Lucas ficou paralisado quando reconheceu aquele rosto. Era o pai de Clara. O homem que todos acreditavam ter desaparecido, mas que agora se mostrava diante deles, como se sempre tivesse estado escondido nas sombras. O olhar de Clara se encheu de choque e dúvida. Pai? A voz dela mal passou por um sussurro. O homem avançou para a multidão. Sua presença era poderosa, quase sufocante. Lucas observou enquanto o rosto de Clara se transformava em uma mistura de dor e raiva. O homem olhou para a mãe de Clara, um ar de desprezo desenhado em seu rosto. Mariana. Suas palavras saíram lentas e cheias de veneno. Você criou uma ilusão tão bonita, mas é hora da verdade. O homem careca, que até aquele momento parecia autoconfiante, agora estava pálido diante da nova figura. A tensão se intensificou. Todos se tornaram espectadores de um drama familiar exposto sem qualquer véu. O que mais estava escondido? Mariana virou-se, incredulidade estampada em seu rosto. Você não deveria estar aqui. Você não pode voltar. A multidão murmura, as vozes misturadas em apreensão. Clara, lutando contra o turbilhão de emoções, olhou para o pai. O que você quer de nós? E aí veio a enxurrada. O que eu quero, minha filha, é tudo. A voz dele ressoou como um trovão. Você se afastou de mim, mas não pode fugir do seu verdadeiro legado. O que está prestes a acontecer vai fazer com que você escolha um lado. A verdade começava a surgir como uma sombra. O homem levantou a mão e fez um sinal, e do outro lado da rua, um grupo de homens começou a se aproximar. Seus rostos mostravam que estavam prontos para qualquer coisa. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. A conexão que ele tinha com Clara era mais complexa do que imaginava. Eles querem saber a verdade sobre seu passado. O pai de Clara continuou, os olhos brilhando com uma determinação obscura. Você é mais do que uma mãe lutadora. Você é herdeira de algo que os outros querem. Eles vieram atrás de você. Lucas sentiu seu coração disparar. Mariana olhou assustada. A implicação nas palavras dele era palpável. Havia algo maior em jogo. E Clara, ela encarava o pai, e a verdade que lhe trazia parecia derrubar qualquer segurança que restava. Não, eu não sou nada disso, Clara gritou, a voz ecoando como um lamento. Mas havia um tremor na sua determinação. O pai sorriu, e aquele sorriso era estranhamente familiar. A verdade vai se revelar. Não importa o quanto você tente escondê-la. Então, como um sopro de destino, o filho de Clara começou a chorar de novo.
e todos se voltaram para ele, um símbolo da inocência perdida em meio ao caos. O lamento da criança parecia ecoar no coração de todos, um contraste brutal à revelação devastadora. Neste clima de tensão, algo mudou. Um dos homens que se aproximou do grupo parou. Seus olhos avaliaram a situação. E em um instante, ele se virou e apontou para Clara. Ela não pode ficar aqui. É muito perigoso. Lucas entreviu uma chance. Ele não sabia o que estava por vir, mas precisava proteger Clara e seu filho. Clara, nós precisamos sair daqui, ele gritou, a voz cheia de urgência. Mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. Então, o mundo girou de novo quando um som forte, um estrondo parecido com um tiro, cortou o ar. Todos se viraram e Lucas viu um clarão. O homem que estava como pai de Clara se precipitou, gritando, e foi derrubado. O pânico se espalhou. O caos se instaurou. Por um instante, tudo parou. Mas no fundo da mente de Lucas, uma questão ressoava. Quem poderia ser realmente confiável? O que mais estava escondido nas sombras e o que essa nova tempestade iria revelar? Os olhares se cruzavam, forças se destacavam e assim o futuro de todos os envolvidos se tornava um grande ponto de interrogação. Ele sabia que as próximas horas poderiam mudar tudo, e o peso da verdade caía como uma nuvem de tempestade sobre eles, enquanto as sirenes se aproximavam a todo vapor. A tensão no ar era palpável. O brilho das luzes da viatura se misturava com a chuva, criando um cenário apocalíptico. Mariana, com o olhar fixo na filha, ignorou a presença dos policiais e se aproximou mais. O careca estava com os ombros curvados, determinado a criar um espetáculo. Ninguém sabia o que viria a seguir, mas o palpitar dos corações da multidão era quase ensurdecedor. Sua mãe? Mariana gritou, a voz firme. Você pode se opor a tudo isso, Clara, mas você precisa saber que a verdade vai se revelar. Clara olhou para a mãe, confusa e assustada. O silêncio se tornou insuportável. O clima pesado entre os dois se dissolveu em uma tempestade de emoções. Lucas não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele mal conhecia Clara, mas sabia que algo naquela situação não se encaixava. O homem careca, sorrindo de forma triunfante, girou o pendrive entre os dedos. Vamos acabar com os mentirosos, não é, querida? Ele provocou, olhando para Clara como se fosse um caça-níqueis prestes a partir. Mas foi nesse instante, quando a chuva parecia rugir, que tudo mudou com um estrondo. Um grande carro negro deslizou em direção à cena, derrapando em uma poça d'água antes de parar abruptamente. O barulho da lataria chocada causou um alvoroço, e todos os olhos se voltaram para o veículo. Um homem alto, robusto, com um sorriso diabólico, saiu do carro. Era ele, o verdadeiro manipulador. Lucas ficou paralisado quando reconheceu aquele rosto. Era o pai de Clara,
o homem que todos acreditavam ter desaparecido, mas que agora se mostrava diante deles, como se sempre tivesse estado escondido nas sombras. O olhar de Clara se encheu de choque e dúvida. Pai? A voz dela mal passou por um sussurro. O homem avançou para a multidão. Sua presença era poderosa, quase sufocante. Lucas observou enquanto o rosto de Clara se transformava em uma mistura de dor e raiva. O homem olhou para a mãe de Clara, um ar de desprezo desenhado em seu rosto. Mariana. Suas palavras saíram lentas e cheias de veneno. Você criou uma ilusão tão bonita. Mas é hora da verdade. O homem careca, que até aquele momento parecia autoconfiante, agora estava pálido diante da nova figura. A tensão se intensificou. Todos se tornaram espectadores de um drama familiar, exposto sem qualquer véu. O que mais estava escondido? Mariana virou-se, incredulidade estampada em seu rosto. Você não deveria estar aqui. Você não pode voltar. A multidão murmura, as vozes misturadas em apreensão. Clara, lutando contra o turbilhão de emoções, olhou para o pai. O que você quer de nós? E aí veio a enxurrada. O que eu quero, minha filha, é tudo. A voz dele ressoou como um trovão. Você se afastou de mim, mas não pode fugir do seu verdadeiro legado. O que está prestes a acontecer vai fazer com que você escolha um lado. A verdade começava a surgir como uma sombra. O homem levantou a mão e fez um sinal, e do outro lado da rua, um grupo de homens começou a se aproximar. Seus rostos mostravam que estavam prontos para qualquer coisa. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. A conexão que ele tinha com Clara era mais complexa do que imaginava. Eles querem saber a verdade sobre seu passado. O pai de Clara continuou, os olhos brilhando com uma determinação obscura. Você é mais do que uma mãe lutadora. Você é herdeira de algo que os outros querem. Eles vieram atrás de você. Lucas sentiu seu coração disparar. Mariana olhou assustada. A implicação nas palavras dele era palpável. Havia algo maior em jogo. E Clara, ela encarava o pai e a verdade que ele trazia parecia derrubar qualquer segurança que restava. Não, eu não sou nada disso. Clara gritou, a voz ecoando como um lamento. Veio um tremor na sua determinação. O pai sorriu, e aquele sorriso era estranhamente familiar. Você não pode mudar quem você é, Clara. A verdade vai se revelar, não importa o quanto você tente escondê-la. Então, como um sopro do destino, o filho de Clara começou a chorar de novo. E todos se voltaram para ele, um símbolo da inocência perdida em meio ao caos. O lamento da criança parecia ecoar no coração de todos. Um contraste brutal à revelação devastadora. Neste clima de tensão, algo mudou. Um dos homens que se aproximou do grupo, um mais alto que os outros, disparou. O som ecoou como um trovão, e todos congelaram. Um instante após, o pai de Clara caiu, a expressão de surpresa se transformando em dor. O grito da multidão se misturou ao choro da criança. O tropé da queda se fez sentir no chão, e por um segundo, tudo ficou em silêncio. Os olhos de Clara se arregalaram, lágrimas se misturando à chuva que caía. Pai! Ela gritou,
Mas a voz estava cheia de pânico e desespero. Ela se lançou para a frente, mas Lucas a segurou, o instinto gritando para mantê-la a salvo. O homem careca estava apavorado, seu plano desmoronando diante de seus olhos. "O que você fez?" ele gritou, olhando para o homem que disparou. A multidão entrou em combustão. Gritos, murmúrios. O caos se instalou, as pessoas se espremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas ainda em meio à confusão, algo surpreendente aconteceu. O filho de Clara, em vez de chorar, começou a emitir um brilho intenso. Uma luz dourada emana dele, e todos pararam, olhando boquiabertos. Lucas sentiu um nó na garganta. O que era isso? A criança levantou a mão, a luz crescendo em intensidade, enquanto Clara olhava em estado de choque. O ar pesado parecia mudar. Todos estavam mudos, impressionados, como se a luz tivesse paralisado o tempo. O homem que disparou olhou para o menino, e então seu rosto, antes arrogante, se transformou em terror. "Não pode ser", murmurou, se afastando lentamente do brilho. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Lucas percebia que a verdade estava perto. O que aquele menino significava? O que mais estava escondido? E Clara, que papel ela realmente desempenhava nisso tudo? O futuro estava ali, ali mesmo, no mínimo gesto do menino. E a única certeza era que tudo estava prestes a se desmantelar. As peças do quebra-cabeça giravam, e Lucas sentiu que se desvendasse os segredos, seria um caminho sem volta para todos eles. O que mais estava por vir? Enquanto a luz dourada emanava do filho de Clara, uma sensação de esperança se espalhou pela multidão. Todos estavam abrumados, os olhares fixos na criança, como se o brilho iluminasse algo dentro de cada um deles. Mas a expressão no rosto do homem que tinha disparado virou pura fúria. Ele se virou, descontrolado, e correu em direção ao menino. "Não!" Lucas gritou, a urgência arrastando sua voz. Sem pensar, ele se lançou na frente da criança, erguendo os braços em defesa. Mas o movimento foi em vão. O homem passou por ele como um furacão, desatando seu ódio, apanhando a criança que segurava a luz enquanto Clara gritou, desesperada. O tempo parecia desacelerar. A multidão parou. Um silêncio mortal se instalou. O corpo de Lucas travou, seu coração pulsando em terror. Em um movimento rápido e inesperado, o homem puxou algo do bolso e, um tiro. O estrondo ecoou, cortando o ar. A bala atingiu a luz. Uma explosão de energia irrompeu, um brilho ofuscante preenchendo tudo ao redor. Lucas sentiu um calor avassalador e a multidão entrou em pânico, gritos ecoando por toda parte. Como uma onda, todos correram na direção oposta, lutando para se afastar daquele lugar infernal. Mas no centro de tudo, as coisas começaram a se desdobrar em um caos surreal. Clara, que parecia petrificada, olhou para o pai, e Lucas a viu mudar. A dor se transformou em um foco ardente. Ela se virou com um olhar feroz. "Seu monstro!" gritou Clara, a voz ecoando com uma força que surpreendeu a todos. Ela não recuou, não se escondeu mais. A luz ainda dançava ao redor dela,
e Lucas sentiu que ela estava prestes a se transformar. Você destruiu nossas vidas e agora tenta destruir meu filho. O homem, atordoado, hesitou. Foi o tempo que Clara precisava para se lançar para a frente, a mão estendida para seu filho, agora envolto em uma luz etérea que começava a tomar forma. O brilho crescia a cada segundo, tomando uma forma que era ao mesmo tempo doce e ameaçadora. Então o caos atingiu seu clímax. A explosão de luz não era apenas uma defesa, era um poder oculto que Clara guardava dentro de si. Ela começou a repassar memórias dos traumas e dores que sempre carregou. A própria essência dela se misturava à energia da criança, como se o passado e o presente se unissem em uma sinfonia poderosa. Um grito rasgou o ar. O homem careca, agora prestes a reagrupar, lançou-se no último ataque. Mas então aconteceu algo chocante. Clara, com uma firmeza que Lucas nunca tinha visto antes, levantou a mão e, com um grito que ressoou como um trovão, disparou uma onda de energia. E esse jato de luz não atingiu apenas os agressores, mas pela primeira vez parecia conectar-se com todos ao redor, revelando medos e segredos mantidos em segredo. Lucas viu as expressões de medo, choque e confusão mudarem para algo novo, uma forma de percepção coletiva. Ele percebeu que a luz estava revelando a verdade escondida dentro de cada um. Uma verdade que inclusive poderia trazer à tona o que ele descobrira sobre o passado sombrio de Clara. E então, no meio do estardalhaço, uma figura familiar emergiu da multidão. Era Ana, sua ex-namorada, com uma expressão que mesclava dor e compreensão. Ela caminhou lentamente em direção a Clara. Eu sei o que você é, Ana revelou, e a multidão ficou em silêncio novamente. Todo mundo observava ansiosamente. Você é descendente de um antigo clã que controla essas forças. Isso nunca foi apenas uma coincidência. As palavras de Ana reverberaram como um eco de mistério e revelação. Os olhares se voltaram para Clara, que parecia mais perdida do que nunca. E Lucas sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. O que mais Clara escondia? Quem ela realmente era? Em meio ao caos e ao pavor coletivo, surgiram ainda mais perguntas. Ana e Clara eram parte de algo tão incomensurável que até mesmo os laços de família poderiam se desfazer em 1000 fragmentos. Escolhas teriam que ser feitas, e a verdade estava prestes a ser revelada. Enquanto as palavras de Ana pairavam no ar, a fonte da luz começou a pulsar, e tudo o que Lucas pensou que sabia estava prestes a mudar. Ele olhou para Clara, para o menino que a acompanhava, e sentiu sua essência se entrelaçar profundamente em um labirinto de destino e desejo. E então, com o caos se intensificando ao seu redor, ele se perguntou o que viria a seguir. A luz dourada intensificou-se, envolvendo a criança em um halo que os fazia sentir a verdade pulsando. Clara, antes hesitante, agora estava tomada pela força do momento. Ela se virou para Lucas, os olhos ardendo de determinação. A energia parecia vibrar entre eles, como cordas de uma harpa que tocava uma melodia ancestral. O pai de Clara, mesmo ferido, levantava-se lentamente,
a expressão em seu rosto mudando de raiva. A multidão olhava, paralisada, como se um encantamento envolvesse a todos. Você não entende, pai, Clara gritou, cada palavra ressoando com o eco da verdade. Eu não sou uma prenda, eu sou livre, e não permitirei que você decida o meu destino. Mariana, em pé ao lado de Lucas, sentiu uma onda de arrependimento. Clara, você não tem que lutar sozinha, disse, a voz cheia de dor e amor. Nós vibraremos juntas. Nossos passados só são pesados se deixarmos que eles nos definam. A luz crescia ainda mais, desenhando formas vibrantes no ar, e então Clara estendeu a mão para o pai. Ele hesitou, mas algo na força dela fez com que ele hesitasse. Clara, com um olhar firme, insistiu. Não somos apenas produtos do nosso passado. Se aceitarmos isso, temos poder. Assim que os olhos do pai se encontraram com os de Clara, uma conexão invisível surgiu, e a intenção de libertação começou a se infiltrar em seu ser. O brilho parecia curar as feridas antigas de todos ali, revelando um futuro onde as escolhas eram feitas livremente, sem sombra de um legado sombrio. Então, do nada, outro grupo de homens começou a se aproximar, suas intenções claras. Um ciclo vicioso de poder estava prestes a se repetir, mas a luz agora parecia frenética, pulsando como um coração diante do perigo. Lucas, sentindo o momento se intensificar, gritou para a multidão: precisamos nos unir. Não podemos permitir que o medo nos controle. Esta é a hora de mudar tudo. As palavras de Lucas ecoaram, e o nervosismo se espalhou como um incêndio crepitante. Por um momento, todos ali estavam unidos. Havia um poder na verdade compartilhada, um combustível que poderia romper as correntes. As pessoas começaram a se aproximar, formando uma barreira em torno de Clara e seu filho, como se reconhecessem que estavam diante de algo maior. Mas o pai de Clara, agora em um turbilhão de emoções, olhou para o grupo com insegurança, evidentemente dividido. A presença da ex-namorada dele, Ana, também trouxe um ar de revelação. Você não pode controlá-los. Ela disse o tom firme e calmo. A liberdade não se compra com medo. Ela se adiantou mais e, sem hesitação, apontou diretamente para o homem que havia disparado. Eles não conseguirão tomar o que não pertence a eles. A tensão estourou quando uma onda de energia emanou do pequeno grupo. A luz subiu poderosa, como se as esperanças e traumas de todos ali estivessem prestes a serem purificados em um só momento. E então houve uma explosão de compreensão. Clara, finalmente se libertando das amarras do passado, olhou para Lucas. Nós podemos fazer isso, juntos. A cor e o brilho daquele momento encapsularam cada emoção, cada medo, cada desejo. Era uma nova chance, um novo começo. Banhados naquela luz dourada, elas perceberam que o futuro não seria definido por vínculos de sangue, mas pela autenticidade das escolhas que faziam juntos. Porém, ao mesmo tempo, uma sombra se projetava do lado oposto, como uma lembrança sombria de que nem todos estavam prontos para a mudança. A luta entre luz e escuridão se acirrava, mas agora havia uma esperança renovada, e aqueles que estavam dispostos a lutar
se reuniam em torno de Clara e Lucas. O cenário tornava-se cada vez mais intenso. Mas o que aconteceria a seguir? A dimensão do que estava por vir tornava o coração de Lucas leve, mas ao mesmo tempo pesava com a ansiedade de saber que a batalha estava longe de terminar. Nos últimos momentos daquele embate volátil, o futuro brilhava, mas um eco sussurrava. A luta estava apenas começando. Então, querido leitor, não fique de fora dessa jornada intensa. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão de like agora é fundamental para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esse desfecho. Quero ver você inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace chocante. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário.